Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, Crise de Liderança. Antes de começarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu estamos te adorando, buscando a tua face, buscando a tua bênção, buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida. Querido Deus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Que o Senhor fale ao nosso coração através das mensagens do profeta Isaías. Que o Senhor fale, que o Senhor desperte a tua igreja, que o Senhor nos prepare para a volta de Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Crise de liderança. A maior tragédia espiritual não é a apostasia do povo, não é a apostasia dos membros da igreja. A maior tragédia espiritual é a apostasia da liderança. Quando os líderes se afastam de Deus, quando a liderança está em fase de apostasia, então, queridos, pouca esperança resta. Pouca esperança. Mas louvado seja Deus. Existe esperança porque existe um remanescente. Existe um remanescente de Deus porque sempre existiu um remanescente. Nunca houve um tempo na história da Terra em que Deus ficasse sem um remanescente. Nos dias de Elias existia um remanescente. Nos dias de Jesus existia um remanescente. Durante toda a Idade Média existia um remanescente. Hoje também existe. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se, pertencer ao remanescente significa não pertencer à maioria. Se você faz parte da grande maioria, provavelmente você não faz parte do remanescente. Pense nisso, reflita um pouco. Eu estou gravando esta lição hoje na casa daquela amiga e irmã nossa em Cristo Jesus, que eu mencionei na minha palestra sobre o Natal, sua origem, seu significado. Aqueles que assistiram à palestra devem se lembrar da experiência que eu contei, daquela irmã que teve uma experiência com Deus com relação ao Natal. Agora, aqui na casa dela, ela me corrigiu, ela disse: pastor, eu não tive um sonho sobre o Natal. Quando eu orei a Deus, pedindo a Deus que me mostrasse a verdade, porque eu queria conhecer a verdade, quando eu orei a Deus para conhecer a verdade sobre o significado e a origem do Natal e a celebração do Natal, porque era uma festa que eu amava festejar, amava celebrar, eu ouvi a voz de Deus. Não foi um sonho, ela me disse. Eu ouvi audivelmente a voz de Deus dizendo: você tem um ídolo dentro da sua casa. E então ela subiu no sótão da casa, buscando descobrir o que é que ela tinha dentro de casa que Deus estava dizendo que era um ídolo. E então ela tropeçou numa caixa. E ela pensou: o que está fazendo esta caixa aqui? Ela quase caiu, porque ela tropeçou na caixa. Era a caixa dos enfeites de Natal, da árvore de Natal. Mas aquela caixa não estava ali. Ela estava guardada em outro lugar. Queridos, foi o próprio anjo que puxou aquela caixa e colocou na frente dela para que ela tropeçasse na caixa e ela entendesse que o ídolo do qual Deus estava falando era exatamente a celebração desta festa de origem pagã. Lógico que nós amamos a Jesus. Lógico que nós festejamos o fato de Deus ter dado o seu Filho e ele ter se tornado um de nós nascendo nesta terra. Mas Deus ocultou o dia do nascimento de Jesus para que não fosse festejado. Queridos, Deus responde às orações daqueles que são sinceros de coração. Se você faz parte da grande maioria, provavelmente você não fará parte do remanescente. A grande maioria guarda o domingo. O remanescente guarda o sábado. A grande maioria festeja e celebra o Natal. Mas o remanescente não bebe do vinho de Babilônia. Então, meu querido irmão, pense, você faz parte da grande maioria
ou você faz parte do remanescente de Deus? Não é o que a igreja diz, não é o que os pastores e líderes dizem, mas o que importa é o que a palavra de Deus diz. O assim diz o Senhor. Nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia é o que importa para a sua vida. Ao ser questionado por um dos seus discípulos acerca do que era necessário para um bom governo, Confúcio respondeu: comida suficiente, armas suficiente e a confiança do povo. Mas, perguntou o discípulo, imagine que você não tenha escolha senão dispensar um desses três. Ao que você renunciaria? Armas? Disse Confúcio. Eu renunciaria às armas. E o discípulo insistiu. Imagine que você tivesse que dispensar então 2 destes 3 itens. Qual seria a sua renúncia? Confúcio respondeu, eu renunciaria à comida, pois desde a antiguidade a fome tem sido a sina de todos os homens. Mas um povo que não confia mais em seus governantes, de fato está perdido. Queridos, a pior crise é quando realmente nós não podemos confiar na liderança. Por quê? Nós precisamos de líderes. No tempo do povo de Israel, quando o líder se apegava a Deus e era fiel a Deus, todo o povo prosperava. Vinha reavivamento, vinha reforma para o povo todo. Mas quando o rei se afastava de Deus, quando o rei se prostrava diante de Baal, então todo o povo também apostatava. Mas hoje Deus tem um remanescente que anda no caminho estreito. Aqueles que andam no caminho largo, eles fazem parte da grande maioria. A grande maioria nunca esteve certa. Deus sempre falou através de um remanescente. As pessoas querem uma liderança. Nós precisamos de uma liderança, mas precisa ser uma liderança confiável, uma liderança que valorize o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Queridos, quando um soldado estava se inscrevendo para um segundo período no serviço militar, o recrutador do exército perguntou por que ele queria se alistar novamente, se ele já tinha participado do exército, se ele já tinha servido o exército. Por que ele estava se inscrevendo pela segunda vez? Ele disse, eu tentei a vida civil, disse ele, mas ninguém está no comando ali. O povo precisa de um comando, de uma liderança. Mas lembre-se, precisa ser uma liderança ungida pelo Espírito Santo, que valorize o que a palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor. Faça parte desta minoria que crê na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Aleluia! Na parte de domingo, o rei está morto. Vida longa ao rei. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 e o verso 1. Quando Isaías teve esta visão do capítulo 6, o rei Uzias tinha morrido. Aqui diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Que visão inspiradora teve o profeta Isaías. Queridos, ele viu o Senhor assentado sobre um trono, alto e sublime trono. O que é que Deus mostrou para Isaías? O Santíssimo do Santuário Celestial. O Santíssimo, porque é onde está o trono de Deus. No santuário terrestre, o Santíssimo tinha ali a Arca do Concerto com os 10 mandamentos. Isto representa o Santíssimo do Santuário Celestial, onde está a verdadeira Arca do Concerto com o original dos 10 mandamentos, e ali também no Santíssimo do Santuário Celestial está o trono de Deus. Ele teve uma visão do Santíssimo do Santuário Celestial. Por que Isaías menciona aqui o ano em que morreu o rei Uzias? Porque foi num ano de crise. Foi um ano em que a liderança sumiu. O rei morreu. Queridos, Uzias, ele era um rei fiel a Deus, ele se apegou a Deus, ele trouxe reavivamento e reforma para o povo de Deus, mas juntamente com a prosperidade,
juntamente com a fama, com a posição de ser admirado por todos e muito abençoado por Deus, juntamente com estas bênçãos, veio também a tentação, veio também a presunção, quando ele se achou no direito de oferecer incenso e sacrifício lá no santuário, quando somente os que eram da tribo de Levi, da linhagem de Arão, podiam oferecer incenso. O rei Uzias, ele pretensamente, presunçosamente, ele quis ele mesmo oferecer, quando ele foi rejeitado por Deus e ele foi acometido de uma lepra que durou o resto da sua vida. Sabe, meu querido irmão, não importa quantos anos você e eu estamos obedecendo a Deus e andando nos caminhos de Deus, nós não podemos ser presunçosos. Nós não podemos nos esquecer que poderemos cair em qualquer tempo, em qualquer posição em que estivermos. Não importa quão velho seja eu, não importa a sua idade, nossa mão tem que estar sempre agarrada em Jesus Cristo. Aquele que não estiver ligado na videira, aquele que não estiver unido intimamente com Jesus Cristo, ele vai apostatar, ele vai cometer pecados. Mas junto de Jesus, o pecado se torna repulsivo para você. Junto de Jesus, ele vai nos proteger da presunção. Embora o reinado de Uzias tenha sido longo e próspero, depois que Uzias se tornou poderoso, diz a Bíblia, o seu orgulho provocou a sua queda. 2 Crônicas, capítulo 26 e o verso 16. Ele tentou oferecer incenso no templo, quando os sacerdotes tentaram impedi-lo, pois ele não tinha autorização para fazer isso, em virtude de não ser da descendência de Arão. O rei ficou irado. Naquele momento, o Senhor imediatamente o atingiu com uma lepra que ele teve até o dia da sua morte e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, segundo Crônicas 26, 21. Que ironia! Isaías ter tido uma visão do puro, imortal e divino rei em seu templo, no templo celestial, ao mesmo tempo em que o impuro rei humano Uzias tinha morrido. Há um contraste aqui marcante entre o rei Uzias e Isaías. Uzias buscou a santidade em presunção, pelo motivo errado, pelo orgulho, e em vez disso, tornou-se ritualmente impuro, de modo que foi separado da santidade. Isaías, por outro lado, permitiu que a santidade de Deus o alcançasse, o tocasse, admitiu sua fraqueza, ansiava por uma pureza moral, o que acabou recebendo, conforme diz em Isaías 6, 5 a 7, ele foi tocado pelo anjo, ele foi tocado pela brasa viva que foi tirada do altar e purificado do seu pecado. Todo aquele que quiser santidade, vai receber a santidade de Jesus. Todo aquele que confessa o seu pecado será tocado pela brasa viva do altar e purificado do pecado. Nós temos que reconhecer nossa pecaminosidade. Como o coletor de impostos, lá na parábola de Jesus, Isaías foi justificado. Jesus disse na parábola, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, verso 14. Há uma semelhança impressionante entre o corpo leproso do rei Uzias e a condição moral do povo. Não há nada ação, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Isaías 1, 6. A condição de Uzias, leproso, impuro, era semelhante à condição do povo que estava afastado de Deus e também, moralmente, espiritualmente, o povo estava doente. A morte do rei Uzias, aproximadamente no ano 740 a.C., marca uma grande crise na liderança do povo de Deus. A morte de qualquer governante absoluto já torna o seu país vulnerável durante uma transição de poder. Mas Judá estava especialmente em perigo, pois Tiglat-Pileser III havia subido ao trono da Assíria alguns anos antes, em 745 a.C.,
e imediatamente entrou numa campanha militar que fez da sua nação uma superpotência invencível, ameaçando assim a existência independente de todas as nações do Oriente Próximo. Naquele momento de crise, Deus encorajou Isaías, mostrando ao profeta que ele, Deus, ainda estava no controle. Morreu o rei Uzias, mas o líder de Israel não era o rei Uzias, era Deus. O povo de Deus tem uma liderança, a liderança de Jesus Cristo. Queridos, hoje nós podemos confiar nessa liderança que é Jesus. Guiados pelo Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, nós não precisamos participar e fazer parte da grande maioria. Pense na forma em que a grande maioria vive. A grande maioria rejeita a reforma da saúde. A grande maioria come carne com sangue, bebe Coca-Cola. A grande maioria assiste às suas novelas. A grande maioria sempre está do lado errado. Não fique com a grande maioria. Fique com o remanescente de Deus, fiel ao que Deus disse em sua palavra. E busque o batismo do Espírito Santo cada manhã. E Deus o abençoará com a bênção que ele deu para Elias, com a bênção que ele deu para o profeta Isaías. Ele tem a bênção para você também. Na parte de segunda-feira, Santo, Santo, Santo. Abra sua Bíblia agora em Isaías, capítulo 6, nós vamos ler o verso 1 até o verso 4. Eu amo esta expressão, essa tríplice expressão, santo, santo, santo. A palavra santo é a que melhor define o caráter de Deus, porque Deus, ele não tem santidade, Deus é santidade. Todo ser divino é santo, e nós não somos santos. E Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Quando Deus pede que você seja santo porque Ele é santo, então nós temos que buscar esta santidade. A santidade do Pai, a santidade do Filho, a santidade do Espírito Santo. Queridos, quando nós oramos, eu gosto de repetir esta expressão, santo, santo, santo. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Tu és santo, o santo de Israel. Dá-me da tua santidade, porque eu não sou santo em mim mesmo, eu dependo da tua santidade. Coloca a tua mão sobre a minha cabeça, Pai querido, em nome de Jesus, e derrama sobre mim o Espírito Santo, para que ele me faça santo como Jesus. Dá-me a santidade de Jesus, a mente, o caráter, o temperamento de Jesus. Escreve na minha testa, santidade ao Senhor, o nome do meu Pai, o nome de Jesus e o meu destino eterno, a Nova Jerusalém. Santidade, é isso que Deus deseja de você e de mim. Aqui diz em Isaías capítulo 6, verso 1 a 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Que visão Deus deu para Isaías. Deus quer também se comunicar com você. Deus quer também falar ao seu coração. Deus muitas vezes fala com uma voz audível, outras vezes Deus fala através do Espírito Santo, provocando e causando impressões na sua mente, intuições mentais. Queridos, Deus se comunica com você. Quando você o busca de todo o coração, você o encontrará. O rei Uzias tinha morrido durante uma grande crise política. Os assírios estavam entrando em guerra contra Israel. Para Isaías, aquele poderia ter sido um momento de medo, em que ele não tivesse certeza de quem estava no controle. Mas Deus mostrou que ele estava no controle. Deus está no controle do seu povo hoje. E Deus está no controle da sua vida.
Ao ser tomado em visão, Isaías contemplou a glória de Deus em seu trono, ouviu a antífona dos serafins resplandecentes, abrasadores, clamando as palavras Santo, Santo, Santo. Sentiu o resultante abalo sísmico do chão abaixo dele e olhou através da fumaça rodopiante à medida que ela enchia o templo. Deve ter sido uma experiência impressionante. Com certeza, Isaías agora sabia quem estava no controle do povo de Judá. Quem está no controle da sua vida? Onde estava o Senhor na visão? No templo. Mas em qualquer lugar do templo? Não, no Santíssimo do Templo Celestial. Ezequiel, Daniel, João, eles estavam no exílio quando receberam suas respectivas visões. Como Isaías, eles precisaram do consolo, do encorajamento de saber que Deus ainda estava no comando do seu povo. Mesmo que seu mundo estivesse desmoronando, Daniel, Ezequiel eram cativos em uma nação pagã que havia destruído sua terra, e João foi exilado em uma ilha de Patmos deserta por um poder político hostil. Evidentemente, essas visões lhes deram o que eles precisavam para permanecerem fiéis, mesmo durante situações de crise. Hoje nós vivemos em tempo de crise. E hoje Deus está derramando o Espírito Santo sobre todo aquele que busca, todo aquele que quer, todo aquele que confessa os seus pecados, todo aquele que diz assim: Senhor, eu estou aberto, eu estou disposto, não para defender ideias próprias, meus gostos, meus caprichos, eu estou disposto a ouvir a tua voz, conhecer a tua vontade, conhecer a verdade sobre isto, a verdade sobre aquilo. Mostra-me, porque eu quero fazer a tua vontade, unicamente a tua vontade. Queridos, Deus vai responder a sua oração. Ele é sincero em responder quando você é sincero em pedir. Quando Isaías contemplou essa revelação da glória e majestade do seu Senhor, sentiu-se oprimido com o senso da pureza e santidade de Deus. Que contraste entre a incomparável perfeição do seu Criador e a conduta pecaminosa dos que, como ele, Isaías, faziam parte do povo escolhido de Israel, de Judá. A santidade transcendente de Deus, enfatizada na visão de Isaías, é um apelo fundamental da sua mensagem. Deus é santo e exige santidade do seu povo. Santidade de lábios, santidade de pensamento, santidade nos olhos. Você e eu precisamos buscar santidade de pensamento, santidade dos olhos. Não demorar os nossos olhos naquilo que é impuro. Você e eu precisamos nos recusar a olhar, ou ouvir, ou pensar naquilo que vem a trazer pensamentos impuros na nossa mente. O Senhor está disposto a conceder santidade ao povo, se ele apenas se arrepender e confessar o pecado, deixar os seus maus caminhos e se submeter a ele em fé e obediência. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer dar da santidade dele para você. Agarre a santidade de Jesus. Peça que o Espírito Santo lhe comunique a vida de Jesus e lhe dê a santidade de Jesus, porque isso é o que Jesus mais quer fazer, responder à busca ansiosa, incessante do seu povo, que não está conformado com este mundo, não está conformado com a grande maioria de mornos dentro de Laodiceia, mas que busca incessantemente santidade. Seja santo como eu sou santo. Esta é a ordem de Deus. Isto é o que nós deveremos buscar diariamente. E nós vamos receber das mãos de Jesus Cristo a bênção da sua santidade. O caráter santo de Jesus, que ele desenvolveu por 33 anos na terra. Este caráter santo, ele é um presente de Deus para você. E o Espírito Santo lhe comunicará esta santidade do caráter de Jesus Cristo. Amém. Na parte de terça-feira, uma nova pessoa. Quando você na presença de Deus se humilha, quando você na presença de Deus confessa os pecados como Isaías confessou, quando você na presença de Deus recebe da santidade de Jesus Cristo, você se torna o quê? Uma nova pessoa, uma nova criatura.
Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6, vamos ler os versos 5 até o verso 7. Isaías capítulo 6 e os versos 5 até o verso 7. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, pode ser que distante de Deus, alguém se ache muito bom, alguém se ache muito santo, mas na presença de Deus, nós contemplando a santidade de Deus, nós nos sentimos pecadores, impuros, como Isaías. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías falou em nome do povo. Assim como Daniel e Ezequiel, eles também se consideravam impuros e pecadores como povo. Embora a condição espiritual de Ezequiel, de Daniel, de Isaías fosse de maior comunhão com Deus, de maior intimidade com Deus, mas eles, na oração que fizeram a Deus, eles não se excluíram do povo. Eles falaram da pecaminosidade do povo e se incluíram nesta pecaminosidade. Queridos, nós estamos com o povo de Deus. Nós fazemos parte da igreja de Deus. Mesmo que não façamos parte dos mornos da igreja, mas nós fazemos parte da igreja de Deus. Nós não nos consideramos e não podemos nos considerar mais santos do que ninguém. Em nossas orações devemos interceder pelo povo de Deus hoje, incluindo-nos, dizendo: teu povo está apostatado, Senhor. Teu povo está andando nos caminhos do mundo, seguindo a grande maioria, andando no caminho largo. Perdoa-nos, Pai querido, como povo teu. Reaviva-nos. Nós temos que nos incluir, assim como Daniel se incluiu na sua oração, confessando o pecado do povo e os seus pecados, assim como Isaías também. Por isso Isaías diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Hoje, Deus pode se revelar a você como se revelava no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O verso 6 diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O que é que eu e você mais precisamos? O perdão de Deus, a purificação dos nossos pecados. Mas nós precisamos confessar os pecados, mesmo aqueles pecados que você considera não pecado. Queridos, nós pertencemos ao povo de Deus, nós ouvimos o chamado de Deus: sai dela, povo meu, sair de Babilônia, mas muitas vezes podemos estar ainda bebendo do vinho de Babilônia. É possível sair de Babilônia e continuar bebendo o vinho de Babilônia? Sim, é possível. Esta é a condição da grande maioria da igreja de Laodiceia, que não faz parte de Babilônia, saiu de Babilônia, mas infelizmente ainda está bebendo o vinho de Babilônia. Muitas práticas, muitos costumes que vieram de Babilônia e que foram espalhados por toda a cristandade pela igreja de Roma, muitos estão seguindo estas práticas. É assim diz o Senhor. É o que está escrito que deve nortear a sua vida. A Bíblia, e unicamente a Bíblia, o sola Escritura, é a nossa única regra de fé e prática. Aqui diz que o anjo pegou uma brasa viva do altar e tocou a boca de Isaías. E ele disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Como é bom ser perdoado. Como é bom ser tocado por Deus, ser tocado por um anjo, ser tocado pelo Espírito Santo e ter o nosso pecado perdoado. Que paz mental, que paz de alma tem aquele que recebe o perdão, a certeza do perdão. No santuário, no templo terrestre, somente o sumo sacerdote podia se aproximar de Deus no lugar
santíssimo no dia da expiação e com uma protetora nuvem de incenso. Caso contrário, ele morreria, conforme está em Levíticos capítulo 16, versos 2, 12 e 13. Isaías viu o Senhor, embora não fosse sumo sacerdote, nem estivesse queimando incenso. O templo de Deus se encheu de fumaça, Isaías 6,4, lembrando-nos da nuvem na qual a glória de Deus apareceu no dia da expiação, Levíticos 16:2. Aterrorizado e pensando que aquele seria o seu fim, Isaías clamou, reconhecendo o seu pecado e o pecado do seu povo, Isaías capítulo 6, verso 5. A atitude de Isaías lembra muito a confissão do sumo sacerdote no dia da expiação, conforme está em Levíticos 16, 21. Em pé, na divina presença, no interior do santuário, Isaías sentiu que se dependesse da sua própria imperfeição e ineficiência, seria inteiramente incapaz de executar a missão para a qual havia sido chamado. Por que o serafim usou a brasa viva do altar para purificar os lábios do profeta Isaías? Por quê? Porque o fogo simboliza o poder de Deus que queima o pecado. Queridos, nossos pecados precisam ser queimados pelo fogo sagrado. Nós precisamos ser purificados, o fogo purifica. E é isso que você e eu precisamos, purificação. A purificação vem pelo sangue de Jesus Cristo. O serafim explicou que quando a brasa tocou os lábios do profeta, a culpa e o pecado foram removidos. Purificado, Isaías podia oferecer um puro louvor a Deus. O fogo é um agente de purificação, pois queima a impureza. Mas o serafim usou uma brasa do fogo sagrado e especial do altar, que Deus havia acendido e que era mantido permanente, em combustão permanente ali. Portanto, o serafim tornou Isaías puro e santo. Você se torna puro e santo não olhando para dentro de si mesmo. Você se torna puro e santo não buscando poderes de dentro de si mesmo. Você se torna puro e santo quando se humilha diante de Deus e confessa o pecado. E então, a purificação vem de fora, vem de Jesus Cristo. A santidade vem de fora, vem de Jesus Cristo e entra em você. A santidade, ela é implantada em você através do Espírito Santo. Queridos, é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos comunica a vida de Jesus, a mente de Jesus, o caráter de Jesus Cristo. Esta santidade é resultado da comunhão íntima com Jesus Cristo, não uma comunhão esporádica, mas uma comunhão contínua, diária e uma confissão diária dos nossos pecados. Em Isaías capítulo 6, o serafim utilizou a brasa no próprio profeta. Ele tocou os lábios do profeta com a brasa tirada do altar. Enquanto Uzias desejava oferecer incenso, Isaías se tornou um incenso. O próprio profeta Isaías se tornou um incenso agradável diante de Deus, porque ele foi tocado pela brasa viva tirada do altar. Assim como o fogo santo queimava o incenso para encher a casa de Deus com a fragrância sagrada, esse fogo inflamou o profeta Isaías para espalhar uma mensagem santa. Não é por acaso que nos próximos versos de Isaías capítulo 6, verso 8 em diante, Deus tem enviado Isaías para o seu povo. Vá ao meu povo, dê a mensagem, porque agora ele estava purificado do pecado e ungido pelo Espírito Santo. Você e eu precisamos da unção do Espírito Santo para cumprir com o ide de Jesus. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Nós precisamos cumprir com a missão de Deus. Como povo remanescente, nós temos uma missão de evangelizar este mundo, de preparar este mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo em glória e majestade. Mas nós não podemos nos conformar com o mundo. Nós não podemos pertencer à grande maioria que anda no caminho largo. São poucos os que entram pelo caminho estreito, porque apertada é a porta, e são poucos os que entram por ela. Mas, queridos, nós não estamos aqui para agradar líderes, não estamos aqui para agradar a igreja, estamos aqui para agradar ao nosso Deus, ao Santo de Israel. Na parte de quarta-feira, comissão real.
Qual é a comissão que Deus deu para Isaías? Seria esta comissão, esta ordem que Deus dá para você e para mim também? Vamos ler Isaías capítulo 6 e o verso 8. Isaías capítulo 6 e o verso 8. Aqui nós lemos: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não manda qualquer um pregar o evangelho. Deus não escolhe como mensageiro seu qualquer um. Ele escolhe uma pessoa que passou pela purificação do seu pecado. Ele escolhe pessoas que confessam seus pecados. Ele escolhe pessoas que se arrependem dos seus pecados. Ele escolhe pessoas que buscam a unção do Espírito Santo. E depois de perdoado, purificado e ungido pelo Espírito Santo, então Deus sim enviou Isaías com uma mensagem de reavivamento e de reforma. Hoje também, Deus vai usar aqueles que confessam, aqueles que são purificados, aqueles que são santificados. A estes, Deus capacita com o batismo do Espírito Santo, enviando-os para esta missão especial. Por isso Deus diz aqui no verso 8, depois disto, depois de quê? De Isaías ter se reconhecido pecador, depois de Isaías ter confessado o seu pecado e ter sido perdoado, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Deus ainda está perguntando hoje: A quem enviarei? Nos dias de Elias ele dizia: Senhor, só eu restei, daqueles que não adoraram Baal, só eu restei. E Deus disse: Não, Elias, existem mais 7.000 que não adoraram Baal. Hoje existem não 7.000, mas muitos milhares que são remanescentes de Deus. Deus está formando um remanescente fiel de 144.000 discípulos. Serão 144.000 Elias modernos, batizados pelo Espírito Santo, que ousam pregar as 3 mensagens angélicas, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Aqui nós lemos: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, esta disposição de ser enviado por Deus, esta disposição de fazer a vontade de Deus, esta disposição de responder o chamado de Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, tem um preço. Você perde amigos, você perde a popularidade, você pode ser criticado, você pode ser disciplinado, você pode ser excluído, você será perseguido, porque Isaías foi perseguido. Lembre-se que Isaías foi cerrado ao meio. Isaías foi morto por um dos reis. Mas, queridos, existe um preço para ser fiel. Existe um preço para ser remanescente. Mas que importa o preço que teremos que pagar? O importante é cumprir com a vontade do nosso Deus, nosso Pai, nosso querido Jesus Cristo. Por isso, a resposta de Isaías foi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você está disposto a ser o enviado de Deus? O livro de Isaías não começa como outros livros proféticos da Bíblia, com a descrição do seu chamado profético. Em outras palavras, Isaías já devia ter sido chamado para ser profeta mesmo antes dos eventos de Isaías capítulo 6. A Bíblia mostra que um encontro divino pode encorajar um profeta mesmo após o início do seu ministério. Em contraste com outros exemplos em que Deus ordenou a outras pessoas que atuassem como profeta, Isaías capítulo 6 mostra o profeta se oferecendo para uma missão especial. Parece que os capítulos de 1 a 5 de Isaías apresentam as condições em que o profeta havia sido chamado pela primeira vez, após as quais Deus reavivou seu ministério ao encorajá-lo no templo e reconfirmar sua comissão como porta-voz do Senhor. Deus encorajou Isaías no seu templo. Há evidências em outras partes da Bíblia de que o santuário de Deus era um local de encorajamento? Sim, no santuário de Deus, quando você pela fé
penetra no santuário de Deus, na presença de Deus, ali você vai ser encorajado, reavivado, animado, batizado pelo Espírito Santo. Por isso o convite da palavra de Deus diz aqui em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 4 e os versos 14 em diante. Aqui nós lemos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós temos que entrar no santuário celestial pela fé, em nome de Jesus Cristo. Ele é o canal, ele é o caminho que nos conduz ao Santíssimo do Santuário Celestial, à presença do trono onde o nosso Pai está sentado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo foi um único ser humano que viveu sem pecado. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Queridos, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Diferente de você e de mim, que não somos gerados pelo Espírito Santo no ventre materno, mas nós somos gerados pelo Espírito Santo quando abraçamos a Jesus Cristo. Quando nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos espiritualmente. E aquela natureza santa de Jesus é gerada em você pelo Espírito Santo num novo nascimento. E então, depois de nascidos do Espírito Santo, nós vamos buscar uma bênção maior, que é o batismo do Espírito Santo, na sua, na minha vida. E este batismo tem que ser diário. Por isso, queridos, aqui no verso 16, o convite é que nos acheguemos ao trono de Deus. Não é ficar longe do santuário, não é ficar longe do Santíssimo. O convite é: acheguemo-nos. Verso 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Jesus Cristo está no Santíssimo do Santuário Celestial, junto ao Pai. E você tem que se introduzir lá, pela fé. Ele abriu o caminho. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isaías viu o Senhor assentado no seu trono, no Santíssimo. E o convite de Jesus Cristo é: acheguemo-nos também. Vamos entrar também no Santíssimo, pelo vivo caminho aberto por Jesus Cristo, através do seu sangue, da carne dilacerada, da carne de nosso Jesus Cristo, que foi rasgada no Calvário. Ele abriu um caminho vivo que nos conduz ao céu. Aqui também em Hebreus capítulo 10 menciona isso. Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Onde é que você tem que entrar? No santuário. Santuário da terra ou do céu? No santuário celestial. Que lugar do santuário celestial você tem que entrar? Onde está o trono de Deus. E Jesus abriu o caminho. Diz aqui o verso 20: pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo, ele foi rasgado no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Lembram-se vocês? Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo foi rasgado de cima embaixo. Queridos, isto mostra que entre o lugar santo e o Santíssimo do Santuário Celestial, o véu não é mais obstáculo para você não entrar no Santíssimo. Porque Jesus Cristo abriu este novo e vivo caminho, rasgando o véu, rasgando a sua carne, dilacerando a sua carne na cruz do Calvário. Ele abriu o caminho para que você entre na presença do Pai. Quando você entra na presença do Pai, você entra coberto pelo sangue de Jesus Cristo, pelo perdão de Jesus Cristo. O caminho está aberto. E foi aberto por Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, vem o convite, verso 22. Cheguemo-nos. Não fique distante do trono do Pai. Achegue-se ao trono do Pai, ao Santo dos Santos. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com
inteira certeza de fé. Não chegue duvidando. Confie na graça, no poder, na eficiência do sangue de Jesus Cristo, na eficiência da intercessão desse advogado que nunca perdeu nenhuma causa. Todo aquele que clama pelo nome poderoso, santo e venerável de Jesus alcançará graça, alcançará perdão. Portanto, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Purificados da má consciência. É isso que o Espírito Santo faz. Ele purifica a sua mente, seus pensamentos. E quando a sua mente, os seus pensamentos são purificados e santificados, a sua linguagem é santa, os seus olhares são santos, a sua boca vai comer coisa santa, vai se alimentar daquilo que agrada a Deus, porque todo o seu corpo se torna templo do Espírito Santo. O santuário de Deus não apenas vibra com um poder impressionante. O santuário de Deus é um local em que pessoas fracas e defeituosas, como você e eu, como nós, podemos encontrar ali refúgio, alento, ânimo, vigor, para continuarmos nesta luta, neste caminho em direção à Nova Jerusalém. Podemos ficar tranquilos, porque Deus está trabalhando para nos resgatar por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4,16 nos convida a nos achegarmos ao trono de Deus com ousadia, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E este tempo de crise em nosso mundo é o tempo em que você precisa de socorro celestial, socorro de Jesus, socorro do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, que Deus lhe conceda esta bênção. Na parte de quinta-feira, apelo espantoso. É difícil você entender alguns textos da Bíblia. Este texto que nós vamos ler é um dos textos que não é tão fácil entender. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías capítulo 6 e os versos 9 a 13. Isaías capítulo 6 e os versos 9 a 13. Aqui nós lemos: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. A missão que Deus deu para Isaías não foi uma missão fácil. A missão que Deus dá para o remanescente hoje não é uma missão fácil. Veja, a missão depois que Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim, Deus disse: Pois bem, meu querido filho Isaías, eu vou enviar você. Eu vou enviar você. Portanto, vá e diga a este povo: vocês ouvem, mas não entendem. Vocês veem, mas não percebem. E o verso 10 diz assim: engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Queridos, existiu um tempo de apostasia em Israel, existe um tempo de apostasia hoje. Um tempo em que eles fechavam os olhos, fechavam os ouvidos, para não ouvir a verdade. Pessoas que se revoltam ainda hoje, quando ouvem a verdade. Quantos comentários maldosos eu tenho recebido no YouTube, quantos comentários me chamando de qualquer coisa, menos mensageiro do Senhor. Somente porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu estou advertindo o povo de Deus, que é Laodiceia, que é morno. Mas, queridos, Deus está dizendo hoje: engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Cada mensagem que é pregada, e o povo não aceita, e o povo se revolta, os ouvidos estão sendo fechados, e o coração está sendo endurecido. No tempo de Israel, escravo no Egito, quando Deus mandou Moisés a Faraó para libertar Israel do Egito, naquele tempo o coração de Faraó foi endurecido. Mas, queridos,
Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, não foi que Deus intencionalmente endureceu o coração de Faraó. Pela rejeição da verdade, pela rejeição dos milagres que eram incontestáveis, milagres feitos diante de Faraó. E em vez de Faraó humilhar-se, em vez dele amolecer o coração, ele endureceu o coração. E então Deus entregou o Faraó para Satanás. Por que Deus entregou o Faraó para Satanás? Porque ele recusou a verdade. Primeiro Deus manda o ministério da verdade. A verdade precisa ser pregada e, se for crida, trará salvação. Mas quando as pessoas recusam o ministério da verdade, a Bíblia diz que Deus manda agora o ministério da mentira, para que creiam na mentira. Ou seja, depois que a pessoa recusa a verdade, o Espírito Santo então permite que Satanás venha e faça a cabeça da pessoa. E esta pessoa vai se endurecer no pecado. Esta pessoa vai se tornar pior do que os ímpios, porque ela conhece a verdade e ela rejeitou a verdade. Ela se torna pior do que os ímpios. E o pior vai acontecer na vida dessas pessoas. Deus permite, porque assim foi a sua escolha. Deus dá livre-arbítrio, deu livre-arbítrio para Faraó recusar os apelos de Deus feitos através de Moisés, e ele hoje continua fazendo apelos. Mas muitos continuam recusando e rejeitando tais apelos. Deus permite a desgraça, Deus permite a prisão, Deus permite a escravidão. E aqui diz o verso 11, então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que assolem as cidades. A igreja vai sofrer, o povo vai sofrer, até que assolem as cidades, fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Verso 13. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Queridos, em todas essas palavras pronunciadas aqui em Isaías capítulo 6, versos 9 até o verso 13, o que mais me agradou foi o finalzinho do verso 13. Assim a santa semente será a firmeza dela. Eu louvo a Deus porque existe uma santa semente. A semente do remanescente é uma semente santa. Deus permitiu que Israel apostatasse, Deus permitiu que Israel se afastasse dos caminhos de Deus, mas Deus preservou uma santa semente. Deus preservou um remanescente. Hoje, Laodiceia é descrita na profecia de Apocalipse 3 como morna, a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Mas Deus tem uma santa semente. Deus tem um remanescente. E você, meu querido irmão, está sendo chamado por Deus para fazer parte deste remanescente. O remanescente não vai abandonar a igreja. O remanescente não vai formar uma outra igreja. O remanescente, ele existe dentro da igreja morna, dentro da igreja que se afastou dos caminhos de Deus. Deus está chamando você, investindo do poder do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, para ser remanescente no meio dos mornos. Não importa não ser da maioria, não importa não andar no caminho largo. O que importa é ser remanescente, é ser ungido, é cumprir com o plano de Deus na sua vida. Hoje, Deus está apelando para o seu coração, para que confesse os seus pecados, mesmo aqueles pecados que você não considera pecado. Confesse-os, abandone-os, seja sincero em falar, Senhor, se tem algum pecado em minha vida e que eu não estou reconhecendo, mostra-me, porque eu não quero defender os meus pecados, eu quero confessá-los. Eu quero conhecer a verdade, sem reservas. Eu entrego o meu ser todo para o Senhor. Jesus Cristo vai purificar você, tocando-o com a brasa viva do altar. E então você vai responder com Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E você vai ser ungido, você vai ser um enviado de Deus para este tempo. E que Jesus Cristo derrame sobre você a sua graça,
dê para você a sua paz. Que Jesus Cristo encha o seu coração da santidade que é dele. E que você seja santo ao Senhor. Que você dedique a sua família ao Senhor. E que Jesus Cristo volte logo para nos buscar. Oh, quanto eu anseio ver Jesus Cristo em glória e majestade. Mas antes de vermos Jesus Cristo em glória e majestade, vamos passar pela grande angústia qual nunca houve. E é para isso que nós precisamos do batismo do Espírito Santo, de consagração, de inteireza de coração. Por isso eu peço que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e dê para você a santidade de Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade ao Senhor. Fique com a graça e a paz de meu Jesus. Amém.